Deus. Glórias a Ele que vive e reina para todo sempre. Boa noite, pastor Rubens. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, Mariana. Quero honrar a sua presença, né? Nessa noite. Pastor Rubens tem quantos anos de ministério, pastor? Não sei dizer certo. Acho que já passou dos 48. 48 anos. E da igreja que o senhor fundou faz 15 anos, né? 15, 14 anos? Nesse ministério que nós estamos, aí é 15 anos. Vai fazer agora, fevereiro do ano que vem, mas já está aí, né? Sim. Já está aí, vai fazer 15 anos. Mas, tempo de conversão desde 65, né? Fazer o cálculo. Agora, bastante tempo. Algum tempo. Então, vou pedir para o senhor fazer uma oração para a gente começar, por gentileza. Vamos orar. Nós queremos então saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que é grande a nossa alegria de estar aqui mais uma vez na Rádio ID Gospel, né? E que dizer também que nós estamos aqui para ajudar a você a se encontrar com Cristo. Glória a Deus. Então vamos orar nessa abertura desse programa maravilhoso aí que temos ouvido, né? Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós chegamos na Tua presença santa e poderosa para Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Certamente o Senhor preparou esse momento para que aqui estivéssemos. E é um prazer nós estarmos aqui com o casal Mano Henrique, sua esposa e o irmão também. Nós queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Tu sabe qual é o objetivo, Senhor, desse programa, que é alcançar as almas, alcançar os necessitados, alcançar os aflitos, aqueles que querem um dia morar no céu. Meu Deus e meu Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre esse lugar, nós consagramos esse lugar, nós pedimos a Tua bênção sobre esse programa, esse podcast, que tudo que for feito, que for falado, que na nossa imperfeição o Espírito Santo possa aperfeiçoar a cada um e abençoar cada vida que está nos ouvindo. E como eu disse, tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Como foi falado, nós estamos com o tema, então, esse mês ainda, pastor, Espírito Santo, né? Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Sim. Para começar a nossa conversa, eu queria pedir para o senhor falar para nós essa noite quem é o Espírito Santo e qual a função dele em nossas vidas. Então, deixa-me abrir aqui a escritura, né? Sim. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou fazer um agradecimento enquanto o senhor abre. Sim. Aí. Pois não. Eu queria deixar um abraço para minha família, né? Para minha mãe, que está lá em Santiago, a Márcia, para minha irmã Gabriele, para o meu irmão, minha cunhada, o Maurício e a Ellen, e as crianças, a Sofia e o Isaac. Deus abençoe. Deus abençoe, é isso aí. Grandemente, né? Então, para a base do nosso assunto aqui, eu gostaria de ler convosco a Escritura, que está no Evangelho segundo São João, escreveu São João, no capítulo 16, e o versículo, eu vou ler aqui um versículo, mas tem muita coisa a falar, né? Vou ler o versículo 13, que diz assim, falando Jesus: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Amém. Então, aqui Jesus, ele falou muito sobre o Espírito Santo. O que nós temos a conhecer sobre o Espírito Santo é tudo que Jesus falou e que já vimos no Velho Testamento, né, qual nós vamos narrar aqui. Então, para início de conversa, eu quero dizer que faltam-nos palavras para expressar a grandiosidade de Deus. O nosso conhecimento é muito pequeno para explicar Deus, explicar Jesus, explicar o Espírito Santo. Embora sejamos nós, seres humanos, dotados de uma inteligência privilegiada, e fomos feitos também
coroa da criação. Mas no tocante à Trindade, acredito que não só eu tenho dificuldade de explicar, mas qualquer teólogo. Sim. E são coisas que nós somente saberemos mesmo na eternidade. Muito bem. No céu, que é o lugar da habitação de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós sabemos é pela Bíblia ou por aquilo que o Senhor tem nos revelado. Então, a primeira pergunta que você fez, que é o Espírito Santo? Primeiramente, o Espírito Santo é Deus. É Deus. Conforme a gente aprende na teologia, é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Pai, ele é o idealizador, ou seja, o Pai é aquele que projeta tudo. E quando eu falo em projeta tudo, o Pai, que é Deus, ele projetou os céus, projetou a terra, projetou o jardim do Éden, projetou tudo. Ele é o que planeja, como disse. O Filho, que é Jesus, ele fala, quando João fala sobre ele, nesse mesmo livro do Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 3, ele nos diz assim, que todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E não vamos entrar no mérito da questão, porque não temos muito tempo, senão não poderemos responder todas as suas perguntas. Sim, é extenso, né? O assunto é muito extenso. Mas, aí falando então sobre o Espírito Santo é aquele que dá vida. E nós temos inúmeros versículos sobre isso. Um versículo muito forte, Ezequiel 37, né? Você vê que fala sobre o exército de ossos secos e tal. E Deus mandou o profeta profetizar. Mas quando chegou na hora, quem é que deu vida? Foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito Santo. Então, também nós podemos ver que o próprio Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, diz a Escritura, pelo Espírito Santo. Sim. Muito bem. Então, nós vamos avançando assim, né? No Antigo Testamento, pela palavra, nos revela que a função do Espírito Santo, ela foi muito grande, a ação do Espírito também no Velho Testamento, não só no Novo. Porque nos garante a Escritura que o Espírito Santo ele era derramado como conta-gota só sobre profetas. Eram separados, né? Separados, só aqueles separados, santificados, recebiam a porção, o resto dependia deles, né? E então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, na verdade. Assim, no nosso pequeno entendimento, assim como nós somos, né, corpo, alma e espírito, que nós é o espírito de vida, para Deus seria o Espírito de Deus. O Espírito Santo seria o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Para a gente poder entender melhor. Como ele é representado? São vários a representação do Espírito Santo na palavra que nós vemos. O Senhor Jesus, ele fala do Espírito Santo comparando ele com um vento. Então, daí é que vem a palavra Espírito no hebraico, que significa Ruan. Ruan. É tido como a terceira pessoa da Trindade, é Deus, né? E é Ele que nos reveste de poder e nos capacita para fazer a obra de Deus. É Deus mais presente em nossa vida, né, pastor? Exatamente. Mais de perto, assim, mais... Então, quando Jesus, ele disse para os discípulos que ia morrer e que depois voltaria para o céu, para o Pai, ou para o céu. Então, mas ele disse, não vos deixarei órfão, que não vos deixarei
sem um atendimento, sem pai, sem mãe, como se vocês ficassem jogados. Não. Eu rogarei, disse Jesus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo. E, de fato, aconteceu isso aí, né? Nós vamos entrar agora no assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Muito bem. Sim. Então, continuando aqui, depois daí eu abro as perguntas para você, né? Como eu disse, o Espírito Santo é que nos reveste poder, nos capacita para fazer a obra de Deus. Atos 1 e 4, você vê que Jesus disse aos 500 que estavam lá, que não se ausentasse de Jerusalém, antes que recebesse o batismo, propriamente dito, o batismo do Espírito Santo. Verso 8. Ele diz assim: recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que virá sobre vós, o batismo, o poderoso batismo do Espírito Santo. E depois ser-me-eis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Amém. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma pequena explanação aqui, porque o Espírito Santo, Jesus disse assim para eles: vocês não devem se ausentar. Estavam em 500, né? Mas que não se ausentou do templo somente 120. Poucos. O restante foi embora, né? Então a gente sabe que nem todos, né, querem servir a Deus, nem todos querem ir para o céu. Como diz na Escritura, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Então, quando Jesus falou para os discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém, eles ficaram ali aproximadamente 10 dias reunidos. E a Bíblia nos garante que eles moraram no cenáculo. Ninguém mais foi para casa. Moraram ali. E como é que se explica então? E quanto tempo eles esperaram? Já falei isso na igreja, né? Sempre que eu ensino lá eu digo. Então, Jesus morreu na Páscoa. Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias sobre a terra. Ora, a festa de Pentecoste era a primeira festa da Páscoa. A palavra penta quer dizer 50. São 50 dias de festa. Então a duração da festa de Pentecoste era 50 dias. E Jesus ficou sobre a terra 40 dias. E quando ele subiu, os discípulos tiveram que esperar apenas quantos dias? 10 dias. 10 dias. Porque dentro da programação do Pentecoste, da festa do Pentecoste, Jesus prometeu que desceria o Espírito Santo. Então eles não esperaram muito, né? Mas infelizmente o povo não tem paciência para esperar, né? Vamos agora ver algum assunto também. Por exemplo, quem batiza com o Espírito Santo? Será que é o pastor, a pastora? Será que é o obreiro? É Deus, né? Pois é, Deus que a Bíblia responde. Uhum. Desculpe. A Bíblia responde. João Batista, certa vez, ele viu Jesus passar, depois que já tinha batizado, diz: olha, eis aí quem batiza com o Espírito Santo. Né? Ele disse que era Jesus, e é Jesus que realmente batiza com o Espírito Santo. Muito bem. Agora, vamos fazer uma análise aqui. Quando a pessoa... Tá difícil aqui para mim. Uma água, pastor. Quando a pessoa a gripe está me judiando, mas vai passar, né? Quando a pessoa aceita Jesus, ele pensa que está tudo bem agora, não precisa mais nada, mas precisa o batismo. Precisamos do batismo com o Espírito Santo. Então, o que vem primeiro, depois que se aceita Jesus, é o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa recebe o batismo e se acomoda. Assim?
Normalmente acontece assim. Se acomoda. Mas aí eu te digo que existe mais uma busca. Qual é essa busca? Os dons. Os dons espirituais. Os dons espirituais. Né? Então, primeiro o batismo, depois os dons. E às vezes, como não existe regra para isto, tem pessoas que já se convertem com dons. Até dom de visão, etc e tal, um dom. Mas, por regra, a Escritura nos diz que primeiro o batismo, depois o batismo com o Espírito Santo. Sim. Depois os dons. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando esse impasse. É necessário o arrependimento também, né, pastor? Para que seja batizado com o Espírito Santo. É um dos passos, né? O arrependimento. Acontece que o arrependimento, ele deve vir no batismo nas águas, né? Sim. Quando falamos sobre as doutrinas dos batismos. É porque muitas vezes, não é com tanta frequência, mas acontece de as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo antes de ir para as águas. E isso vem através do arrependimento e aceitação de Jesus, né? Correto. É isso? Porque, como é Jesus que batiza com o Espírito Santo, ele pode batizar a pessoa antes, como pode batizar depois. Na hora. Eu vi, agora há pouco dia estava assistindo, a pessoa foi batizada nas águas e já recebeu o Espírito Santo ali. Glória a Deus. É lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E o povo, eu digo o povo pentecostal, o povo evangélico, no modo geral, não só os pentecostais, mas o evangélico no modo geral, negligenciam muito o batismo com o Espírito Santo. Deveria ser mais ensinado, mais pregado, como a gente fala lá na igreja, a respeito do batismo. Busque o batismo. Eu sempre falo, porque a gente já sabe a caminhada como será do cristão, né? Sim. Primeiro aceita Jesus, depois vem o batismo nas águas para o arrependimento. Ele se arrependeu, quer dizer que ele já dá, também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Vem o batismo com o Espírito Santo, depois vem os dons. E daí, quando ele tem os dons, ele tem as ferramentas. Sim. Está praticamente capacitado para trabalhar e fazer a obra. Precisa também ter esse desejo no coração e pedir em oração também, né? É necessário? Sim. O que o senhor diz a respeito do pedido em oração, dos dons e do batismo do Espírito Santo? Pois é. É importante a pergunta que você fez, porque o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que desejar, tem que querer ser batizado. Sim. Porque se ele não insistir, não pedir, Jesus também não vai batizar ele. Porque quando entramos na caminhada espiritual. É como se fosse o peregrino, ter caminho para o céu. Então, exige uma necessidade da pessoa ter um desejo de ver os outros falar em língua, ver os outros ser usados por Deus nos dons. Então, ele o que vai fazer? Qual é o conselho que se dá? Ore, jejue, lê a Bíblia. As três coisas têm que andar junto. Oração, jejum, leitura da palavra. Então, quando nós fizemos isso aí, e em todas as orações pedindo, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo, porque ele tem que entender que esse é uma dádiva de Deus para a vida dele, ou para a vida dela. E como eu disse, Jesus batiza quem quer ser cheio do Espírito, quem quer receber, quem não quer, fica no contato. Aí você vai me perguntar, mas e se não receber o batismo com o Espírito Santo, pode ser salvo? Pode ser salvo. Quer dizer que ele recebeu já, quando ele aceitou Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Só que ele não recebeu o batismo, propriamente dito. Seria a unção forte de falar em línguas, né? A evidência. Sim. Que a evidência do batismo é falar em línguas, embora eu estou falando de repente para algumas igrejas que não entenderam isso aí. Sim. Que nós temos igrejas grandes por todo o mundo que não aceitam o batismo com o Espírito Santo, né? Manifestar do Espírito, né, pastor? É o manifestar e também o batismo, o próprio batismo. Ele diz que o batismo do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi só para aquela época. Mas não é isso que a Escritura diz. Depois, no final, eu quero provar. Eu tenho aqui já argumentos e tal. Porque às vezes aparece na igreja alguém que crê em tudo, menos no batismo com o Espírito Santo.
Que é muito importante, né? Eu, como pentecostal, eu vejo assim que é essencial para as nossas vidas. Nem todo cristão vai manifestar o dom de línguas. Sim. Mas, com certeza, o Espírito Santo permanece na vida dele, está com ele. Talvez é um dom que não seja dado para aquela pessoa, porque talvez não deseje, pastor, ou não peça. Porque não busca, realmente. Não busca, né, em oração. Porque já ouvi testemunhos, por exemplo, de um irmão que queria ser batizado com o Espírito Santo, e ele perguntou para o outro o que ele faz. O que eu faço? Ore uma hora, ore à noite, 1 hora por noite. Durou um tempinho, depois não recebi. Ore 2, ore 3, ore 4. Resumo da história, ele já estava orando 6 horas, 8 horas por noite. E não tinha recebido. Mas não quer dizer que Jesus não estava ouvindo a oração dele. Sabe como foi batizado? Dentro da firma no almoxerifado. Que benção. O fogo pegou ele lá e deu a sorte que tinha um irmão ali, né? Para explicar o que estava acontecendo. E o homem foi cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, ele batiza, ele faz como ele quer, né? Estava enchendo a vasilha, né? Exatamente. Nas orações. É a mesma coisa, por exemplo, assim, a respeito do dom, é um mistério, né? São mistérios. A pessoa chega e diz assim para ti, por exemplo, tu é batizado, que eu sei que tu é batizado e tal. Tá? E daí, por exemplo, corre o boato, a notícia que você é profeta. E a pessoa chega para ti e diz, eu quero que o Senhor fale comigo sobre tal assunto, não sei o quê. O que você vai responder para ela? Sobre a pergunta? O Senhor fale comigo, buscar em oração primeiro, né? Na palavra. Exatamente, mas daí você tem que dizer para essa pessoa assim, ó, Deus, ele fala quando ele quer, usa o que ele quer, na hora que ele quer e fala com quem ele quer. Não é eu que vou liberar essa palavra, né? Porque ele é soberano, né? Sim. Então tu pode dizer assim, eu vou orar por você, vou buscar na madrugada e tal, se Deus me mostrar alguma coisa, eu te falo. Mas se ele não falar, pode ser que ele não use a minha, use até outra pessoa. Mas você não vai ficar sem resposta, entende? Porque se tu vê Atos dos Apóstolos capítulo 2, tu vai ver que eles estavam todos reunidos e tal, orando, veio o de repente de Deus. O de repente de Deus. Aí é que está o mistério. Não tem hora marcada, né, pastor? Não tem hora marcada. O de repente veio e de repente eles foram cheios do Espírito Santo. Entende? Então, porque a gente tem que entender a soberania de Deus, como eu disse. Deus fala quando ele quer, age como ele quer, usa quem ele quer e assim por diante. Mas nós precisamos ser sábios para entender isso. Agora, que Jesus vai batizar você com o Espírito Santo se buscar? Vai, com certeza. Agora depende do tempo dele, né? Sim. Às vezes pessoas são batizadas no chuveiro, às vezes são batizadas no ônibus. Lugares inusitados. Lugares inusitados, né? Pastor, é um assunto assim que para mim é muito interessante. Eu acredito que as pessoas que estão em casa também têm várias perguntas, né? Com certeza. Eu até ia pedir para os ouvintes, se quiserem deixar algumas perguntas, talvez a gente não consiga responder hoje, que teve um probleminha assim para a gente entrar no horário, mas a gente pode responder conforme pode responder, exatamente. A gente for lendo, né? Nem que a gente deixe nos comentários depois também alguma resposta. Mas eu queria aproveitar esse gancho e lhe perguntar se há um renovo do batismo do Espírito Santo. É possível, pastor? Bom, o que o senhor diz para nós sobre isso? Pela experiência que eu tenho, já falei isso para algumas pessoas, até mesmo membros. Você recebe o batismo com o Espírito Santo. Se você não buscar em oração e você não procurar falar em línguas e deixar o Espírito Santo fluir de você, através de você. Porque assim, cada um de nós, eu digo por experiência própria, Deus age de uma maneira comigo, trabalha de uma maneira comigo. Trabalha de outra maneira contigo. Por exemplo, se eu estiver orando e ouvindo louvor, a qualquer momento eu explodo e falo em língua. Começo a explodir e falo em língua. Em mistério com Deus. Glória a Deus. Agora, tem outras pessoas que já não. Estão lendo a Bíblia, ou estão ouvindo o testemunho, ou se estão, sei lá, em outra situação inusitada. Ele sabe quando Deus quer falar com ele. Ou ela sabe quando Deus quer falar com ela. Tu entende? Sim. Então, mais ou menos é assim. Aí a pergunta que você fez... Sobre o renovo do Espírito Santo. Tá, obrigado por ter falado de novo. Por quê? Como o assunto é muito... E a gente tem pressa, sabe que o tempo também é pouco, a gente alguma coisa esquece. Mas sobre o renovo.
Então você falou em língua e tal, e de repente você negligenciou. E daí começa a esfriar. Vem o esfriamento. E esfriamento, daí, no esfriamento você para de falar em língua. Mas por quê? Porque parou de orar, parou de ler. De buscar, começa a se preocupar mais com as coisas da vida e tal. Né? Então você parou. O que eu digo? Tem que voltar novamente. Não existe outra regra a não ser voltar a orar, a jejuar e pedir, Senhor, eu quero renovo. Se doutrinar novamente. Quero renovo, eu quero renovo. Entendeu? Quero renovo. Eu tive uma experiência com isso, comigo aconteceu que eu fui batizada, eu era bem nova, tinha 11 anos. Certo. Não tinha nem me batizado nas águas. E aí depois, quando eu fiquei jovem, eu me desviei um tempo, né? Fiquei longe dos caminhos de Deus e tal. Eu já não buscava mais, o Espírito Santo não se manifestava na minha vida. Quando eu retornei, eu tinha esse desejo de falar em línguas. E aí foi um tempo que eu buscava em oração de madrugada. E nessas orações, um dia de madrugada, eu voltei a falar. Isso aí. E então, foi muito lindo, assim. Foi bem forte, bem tocante. É, né? O renovo de Deus que a gente diz, né? Todos nós precisamos ser renovados dia após dia, né? Para não esfriar. Então, o renovo de Deus é importante na nossa vida. Eu queria lhe perguntar também, pastor, sobre os frutos do Espírito Santo. Bom, os frutos do Espírito Santo, eles estão lá em Gálatas, né? Sim. Estão em Gálatas. Tem os frutos da carne e os frutos do Espírito. E funciona mais ou menos assim. Aquilo que você alimentar mais é o que vai sobressair na sua vida. Se você alimentar a carne, ressalta a carne. Ressalta a carne. Se você alimentar o Espírito, vai ter. O Espírito. E ali tem, né? Fé, esperança, bondade, benignidade, né? E ali vai indo todos os frutos que estão ali. Há uma diferença entre os dons e os frutos, né? Sim. Sim, porque os dons é assim, os frutos também. De uma árvore não sai 2 tipos de fruto, né? Sim. Ou é laranja ou é limão, uma árvore não produz 2 coisas. Né? Então, também funciona assim com relação aos frutos, né? Se ele tem os frutos do Espírito Santo, você vê que ele é paciente, que ele é bondoso, que ele é benigno, que ele tem amor, que ele tem fé e tal. Então, isso aí. Agora, se a pessoa não tem isso aí, deixa a carne extravasada, aí tu tá vendo que já está indo para o outro lado, né? Sobre os frutos, uma pergunta assim, é até uma dúvida que eu tenho. Não é, digamos, não sei se é a palavra certa que eu vou usar. Sim. Necessário ter todos os frutos. Talvez você tenha alguns frutos e não todos concluído ainda. Como que funciona essa parte, pastor? Para que a gente venha aprimorar os frutos do Espírito, buscar, né? E vir melhorar a cada dia. Talvez tenha alguma dificuldade em alguns desses frutos. Não consiga atingir todos. É que, normalmente, o novo convertido ele não tem todos os frutos. Mas nós devemos buscar todos os frutos. E como é que aprendemos isso? Pela própria palavra, né? Sim. Porque eu costumo dizer, às vezes, esse tempo atrás nós ajudamos uma pessoa bastante. E ela ficou muito maravilhada e não sabia como é que isso pode acontecer. Eu disse simplesmente assim, ó. Caridade não se prega, se vive. Se vive. Amor não se prega, se vive. Perdão também, se vive perdão. Quer dizer, todas essas coisas aí, o que acontece no mundo cristão é que as pessoas se exaltam demais e eles acham que pelo fato de ele conhecer um pouco a Bíblia, pelo fato de ele já ter um tempo de fé, ele acha que ele sabe tudo, que ele pode tudo, que ele não funciona bem assim. Soberba, né? A soberba, entre a soberba, orgulho e tal. Uhum. E sabe que isso aí não acontece só com membros, acontece com pastores, com obreiros, entendeu? Líderes. Então, a gente tem que entender que nós podemos ser pastores, mestres, podemos ser até apóstolo, como tem por aí e tal. Mas nós temos que entender que antes de tudo isso, nós somos servos. Sim. Se não formos servos, não seremos nada depois disso. Porque muitos se iludem e dizem assim,
Agora, depois de mestre pastor, depois de pastor apóstolo, ele pensa que vai galgar um posto maior, entende? Mas ele esquece que quanto mais nós crescemos, mais temos que se humilhar. Que então o cristão seria exatamente que nem disse João, né? Que diminua eu, que cresça ele e diminua ele. Que ele cresça e apareça cada vez assim mais. É tu vê um molho de trigo crescendo. Quanto mais ele vai aumentando o trigo, né? O grão de trigo, mais arcado ele vai ficar, mais ele vai se humilhar, mais ele vai descer. Não é assim? Então, funciona mais ou menos assim na nossa vida espiritual. Se nós olharmos para Jesus, Jesus era servo, né? Filipenses fala, né? Que ele, sendo Deus, se humilhou. Se humilhou. Né? Lavou os pés dos discípulos. Primeiro ele se humilhou porque ele desceu à terra, tomando a forma de homem. Já começa por aí. Sim. Depois de homem, daí ele se tornou servo. Depois de servo, aí vem a morte, que era das piores mortes daquela. Depois da morte de cruz. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não ter por usurpação ser Deus. Sim. Tu vê que é muito profundo lindo, isso aí. Eu fiz estudo sobre vários mistérios da Bíblia, né? E um desses foi o mistério que ele fala ali de Efésios, que ele fala sobre agora eu me esqueço a passagem, mas eu posso inclusive trazer esse estudo, só que esse estudo aí vai hoje é quarta-feira, né? Uhum. Vai umas 3 quarta-feiras, mais ou menos. O senhor está convidado para voltar, com certeza. Nós podemos combinar mais para frente para o senhor fazer o estudo, se quiser fazer comigo. Eu fiz uma vez só na igreja isso aí, mas eu creio que assim, o povo não absorveu muito, né? Uhum. E eu faço, às vezes, eu dou umas perguntas assim de louco, né? Como diz, a Bíblia diz que nós somos loucos, né? Por exemplo, eu pergunto quem foi o primeiro pastor de Jesus? Quem foi ele? Primeiro pastor de Jesus, não sei lhe responder. Quem foi? Ele que sabe. Primeiro pastor de Jesus, aí você diz assim: mas o pastor está pregando heresia. Não. Se eu batizo você, eu sou seu pastor, não é assim? Sim. E quem batizou Jesus? João Batista. Então, João Batista foi o primeiro pastor de Jesus, ainda que por um pouco de tempo só. Sim. Você entende? Uma curiosidade. Agora me lembrei, o estudo que eu tenho é o mistério da piedade. A piedade. Piedade. Bem interessante. O mistério da piedade é muito forte, porque já começa ali em Filipenses e vai descendo. Então, são muitas coisas, mas daí é outro assunto, não dá para nós misturar. O senhor falou ali sobre buscar em oração, né, o batismo do Espírito Santo. Seria um conselho. Eu queria que o senhor deixasse um conselho para nós nessa noite sobre os frutos do Espírito Santo. O que a gente pode fazer, o que devemos fazer para que os frutos venham se manifestar, né, em nossas vidas. Os frutos do Espírito, conforme vamos ver aqui em Gálatas, vamos abrir então a Escritura, para não ficar só nas minhas palavras. Enquanto o senhor vai abrindo aí, eu vou fazendo agradecimento aqui para alguns ouvintes. Quero agradecer o evangelista Oberdan, que está conosco, o meu tio Ayrton, lá de Roque Gonzales. Olha só. A irmã Vânia, prazer tê-la conosco também. O irmão Adalberto deu um oi aqui para nós. O irmão Eurico, lá da Igreja Pentecostal do Brasil. O Marquinhos está presente também. A Liz e a Ali. Quero deixar um alô para toda a igreja nessa noite também. Todos que estão conosco. Então, nós temos o meu irmão que também está escutando pelo aplicativo. O mano? Isso, o meu irmão Lucas. Aquele que eu orei por ele ou outro? O outro. Aquele que o senhor orou vem amanhã de novo. Ô, glória. Amanhã tá aí. Um beijo pro meu irmão Lucas. Eu não sei aonde ele está. Se está no Chile ou se está na Argentina. Olha, ele está viajando, ele é caminhoneiro, né? Glória e aí vai um beijo pro meu irmão, um abraço. Estou com saudade dele. A gente se vê muito pouco porque ele viaja muito, né? Caminhão. Sim. E quero mandar um abraço e também vocês podem mandar um abraço para ele. Um abraço para ele, para os dois, né? Isso. Que é o que eu olhei e o Lucas também. Isso, o João Paulo e o Lucas. Deus abençoe. Amém. Então, Mariana, para responder a sua pergunta, já começa assim, a cada dia nós nos convertemos um pouco. Sim. Aí é que vem o mistério, né?
A cada dia nós convertemos um pouco. Então vamos ler aqui, ó. Digo-vos, porém, é Gálatas capítulo 5, verso 16. Eu não vou ler aqui os frutos. Bom, vou ler alguma coisa, porque daí diz assim, ó. Digo, porém, disse Paulo, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça ou milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro. Mas se sois guiados pelo espírito, já não estáis debaixo da lei. Muito bem. Agora fala sobre as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejo, dissensões, heresias, invejas, homicídio, beberrice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Que vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando a pessoa se converte, ela tem que abandonar tudo isso. Mas existe um processo, né? Sim. Existe um processo. Porque, por exemplo, Moisés foi o homem mais manso da terra, diz a Escritura. E, no entanto, ele se irou. Não é assim? Porque Deus falou com ele, fale com a rocha. Ele bateu na rocha. E ele estava tão irado por causa da pressão do povo, que ele chegou com um cajado e feriu a rocha. Então ele se irou. Se irou. Agora você vai dizer, mas não foi um profeta que buscou a Deus 80 dias no monte Sinai? Buscou 80 dias. Na última vez que ele foi, voltou, não conseguiu olhar para o rosto dele, de tamanha glória, porque o rosto dele resplandecia. Aí disseram para ele, Moisés, põe um véu no teu rosto, porque nós não conseguimos olhar para ti. De tamanha glória. Porque teve na presença de Deus quase 100 dias, né? Entende? Buscando. E daí você vai dizer assim, mas Moisés então não podia ter feito. Mas enquanto, uma das coisas que nós temos que entender é que enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos A falhar. a pecar. Embora não querendo, muitas vezes acontece. Mas, né, enquanto a vida é esperança, no momento que a pessoa peca, se humilha, pede perdão, e se arrepende e volta a caminhar com Deus. Quantas vezes Pedro pecou? Que é muito necessário, é necessário o arrependimento, né, pastor? Sim, é necessário o arrependimento. Mas o fruto aqui, daí ele fala sobre os frutos do Espírito, que é amor, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E assim vai indo. Existe que aqui em outras traduções, em vez de falar sobre temperança, fala sobre domínio próprio. Muito importante, né? Que o domínio próprio é um dos mais importantes. Porque se você tem o domínio próprio, você se contém para não... Para o sanguíneo é um desafio, o domínio próprio. Pois é, Paulo era sanguíneo. Pedro também era sanguíneo. Então é difícil, é muito difícil. Mas eles aprenderam com Jesus, né? Sim. Tanto Pedro como Paulo, né? E eu estava vendo aqui que Paulo, por exemplo, quando foi rejeitado logo que ele se converteu, não aceitava muito o testemunho dele. Muitos não criam e outros achavam que ele estava enganando, que ele queria fazer uma armada para pegar todo o povo. Porque Paulo, ele entrava nas igrejas e arrastava as mulheres, levava preso. Foi ele que mandou matar Estevão. Sim. Então, daí Paulo se retirou. E eu acho que pela inspiração do Espírito Santo, o Senhor falou para ele, vai para o deserto. Ele foi para o deserto da Arábia. E ele ficou 2 anos, a Bíblia fala, está escrito em Gálatas, nesse livro aqui mesmo. 2 anos, ele ficou lá. E lá ele aprendeu com Jesus. O que quer dizer isto? Eu creio, no meu simples entendimento, né, que Jesus se manifestou para ele. Porque, veja bem, para ele ser um apóstolo, ele precisava ter convivido com Jesus. Como ele não conviveu com Jesus no tempo dos apóstolos, porque ele não era convertido, ele era fariseu, então ele precisou aprender com Jesus no deserto. Uma revelação de Jesus. Só sobre revelação. Ele aprendeu com Jesus. Então, quando ele fala assim, conheço um homem que 14 anos, não sei se na carne, foi até o 3º céu, etc. Ele não estava falando do outro, estava falando dele.
Dele mesmo. Só que como ele não era soberbo, para não se exaltar, para que Satanás não viesse batendo na cara dele, então ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos, era ele. Paulo era ele. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque depois ele fala, antes da Santa Ceia, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. E quando se recebe, recebe diretamente a pessoa. Quer dizer, Jesus desceu ali, se materializou, os teólogos usam como teofania, e disse para Paulo: agora tu vai fazer assim, 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 assim. Então Jesus ensinou tudo para ele como fazer. Então os ensinos de Paulo são muito fortes para nós. O que os outros apóstolos deixaram, que só relataram a vida de Jesus, Paulo relatou tudo para a igreja que precisamos saber. Sobre a Santa Ceia, sobre casamento, sobre tudo que você possa imaginar. Entendeu? Até viver por fé. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos comer sangue sufocado, né? Sim. É bíblico. Tanto está no Velho como no Novo Testamento. Então seria o quê? Aquelas murcilhas de sangue, etc. Nós não comemos isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida do animal está no sangue. Outra coisa que muitos, até teólogos já ouviram falar, que o animal tem alma. O animal não tem alma. Se o animal tivesse alma, nós não podíamos matá-lo. E não podia comê-lo. Por quê? Porque a alma dele iria clamar. Mas tu não vê na Bíblia dizendo assim que a alma do gato que morreu, do cachorro, do cavalo, está clamando lá. Tu não vê isso aí. É um ser vivente. É apenas um ser vivente. Entende? É dicotômico, né, pastor? Ele tem espírito e vida só, né? Só. Não tem alma, né? Não tem alma. É corpo e espírito, corpo né? E espírito. Falou e disse. Não tem alma. Então, mas muitos querem dizer, porque vão encontrar o cachorrinho no céu, vão encontrar o gato no céu. Sinto muito dizer, até pode ter esses bichos lá. Porque a Bíblia fala de cavalos de fogo, né? Mas não o seu. Mas não o meu e nem que tivesse chegado. Porque carne e sangue não entrarão no reino do céu. Bom, então, o assunto que eu quero chegar é o seguinte. Paulo diz assim, porque sabe que tem uma maneira para matar um animal, né? Por exemplo, se você mata uma galinha, tem que degolar ela e deixar o sangue correr na terra. E outros animais sim. Agora, Paulo disse assim, para você não pecar, quando chegar no açougue, peça a carne, me dê tantos quilos de carne, de gado, de qualquer ave, for o caso, galinha e tal, galo, frango e tal. E você leva para casa, agradeça, bota na cozinha, por fé você coma. Não pergunte. Porque se você perguntar, não pode comer. Sim. Paulo ainda diz mais, se a tua consciência te acusa, então está em débito com Deus, tem que acertar. Agora, se a tua consciência não te acusa, coma por fé, viva por fé, faça por fé. O que acontece hoje, que a gente vê em muitas igrejas, que eu já vi abrir e fechar, é que a doutrina deles são mais pesada, são julgo pesado que colocam sobre as pessoas, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro e tal. E daí as pessoas dizem, mas então o que eu vou fazer? Aí já é um assunto polêmico também, né? Se a gente for entrar, a gente vai ter bastante assunto, que também entra as doutrinas e várias outras coisas, né? Mas eu achei bem interessante que o senhor falou sobre o coração, né? Se o coração não está pesado, o coração espiritual também, né, pastor? Se fala nesse momento, não só o coração humano, né? Mas o coração espiritual, que é onde Deus fala conosco, né? Sim. Se não está te acusando, talvez não esteja tão errado assim, né? Se a consciência não acusa, tudo bem. Agora, se a consciência acusar, é necessidade de acertar. Eu só queria finalizar para dizer aqui, ó, para se entender a linguagem do Espírito, tem que se entender o seguinte, que o Espírito Santo, em tudo ele nos guia a Cristo. Segundo, que ele quer que nós conheçamos a verdade. Não vou devagar sobre isso porque não dá tempo. Que ele é o maior ensinador que existe. Quem? O Espírito Santo. Glória a Deus. Que ele é o maior, um dos intercessores diante de Deus por nós.
que Ele é o maior consolador que existe, não existe outro que possa consolar mais que Ele. Que Ele é o maior convencedor, porque Jesus disse assim, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é o maior guardador de segredos. É verdade. Ele não vai contar para ninguém, né? Não vai contar para ninguém, pode ficar tranquilo, pode falar para Ele. Aí, outra coisa que eu falo sempre, nós temos 2 intercessores, já falei isso aqui na ID também. Nós temos 2 intercessores. O primeiro intercessor que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele sendo como intercessor, diante de Deus o Pai, Ele intercedeu por nós no Calvário, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em Romanos, quando ele fala, ele diz assim, quem nos condenará se Cristo morreu por nós e também por nós intercede? Hebreus 7:25. Assim, centenas de versículos poderíamos citar aqui e usar, né, para chamar atenção sobre esse assunto. Mas um que eu vou citar aqui, 1 João 1:7, diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Então Jesus, Ele é o nosso advogado. Agora o segundo intercessor. Está escrito em Romanos 8:26, quando Paulo diz assim, da mesma maneira, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, Ele chora, Ele se humilha diante de Deus por mim e por você na oração. E Ele, quando Ele faz isso? Quando estamos orando. É nosso melhor amigo. Ele é o nosso intercessor confidente, intercessor. Na hora da oração. Ele é nosso intercessor. Então, Jesus, Ele intercede por nós, pelos nossos pecados. Por exemplo, assim, quando você peca ou eu peco, aí o Pai diz assim, vão ter que fazer alguma coisa porque não está certo isso aí. Vou arrancar, não está escrito em João lá, vou arrancar da videira. Aí Jesus chega e diz, Pai, eu quero te dizer que por esse eu também morri, por isso eu também derramei o meu sangue por ele. Então eu gostaria que o Pai desse mais uma oportunidade para ele. E daí João fala que ele chega e coloca adubo, né, na videira e coloca ali para que ela comece a crescer de novo. Nossa, é muito lindo. Fico até emocionada só de ouvir. Eu fico imaginando, assim, né? É que a palavra nós temos que explicar ela, né? Não é inventar coisas. Mas essa interpretação que eu dou para vocês é que eu recebi de Cristo. Sim. Entendeu? A revelação da... Eu, quando Jesus me batizou, eu falei 3 dias em língua estranha. Não podia falar em português. Tão forte que veio, né? Porque Deus tinha plano já na minha vida para fazer a obra que faço hoje, né? E para poder ajudar. E digo mais, tudo aquilo que o Senhor me revela e me mostra, pela Escritura quando prego, na palavra pastoral ou então algum sermão, eu disse para o Senhor, não quero levar nada para cima, para lá. Porque eu acho que é mais, a igreja aproveita melhor o meu ensinamento pela palavra do que eu morrer com aquilo e levar para... Sim. Não dividir, né? Exatamente. Tem muitos que, por causa do orgulho, eu sei, mas não vou falar. O senhor falando ali sobre o adubo, né? Eu venho imaginar que Jesus, ele dificilmente ele vai descartar, né, pastor? A não ser que não haja arrependimento, creio eu, na minha revelação, assim, do que o senhor falando ali na palavra, eu imaginando que ele cuida, ele não desiste de nós, né? Como diz aquele louvor, ele não desiste de você, né? Ele se importa com você. Não desiste. Então, é maravilhoso. Então, eu sempre costumo dizer que enquanto a vida, há esperança de salvação. Amém. Agora, depois que terminar a vida, aí não podemos garantir mais nada, né? Sim. Então, é muito, muito tremendo isso, porque muitas pessoas são salvos novos. Outros são salvos na meia-idade, outros são salvos já na velhice, outros são salvos, às vezes, na hora da morte. Está partindo já. Que está partindo, né? Uhum. E, às vezes, a pessoa diz assim, mas fulano deixou para entregar a vida dele na última hora. Não tem problema. Desde que ele se arrependeu e aceitou Jesus, ele está dentro da palavra. Sim. Pastor, é um grande prazer ter o senhor conosco nessa noite. Pena que nosso tempo é curto,
Entendo. Né? A gente entrou um Entendo. pouquinho atrasada, estamos saindo um pouquinho atrasada. Tem o programa do evangelista Dalberto agora. Peço que vocês Que já continuem aí deve tá conosco, tá aí. Já deve estar aí, nas minhas costas. E ele tem que ficar Sim. bem quietinho, porque o pastor está aqui. Claro, nem pode reclamar. Não pode reclamar, né? Se ele reclamar, ele dorme na rua, né, pastor? Sim. Vem a disciplina, né? Eu quero agradecer a todos Imagina. que estiveram conosco nessa noite, que estiveram acompanhando, nos ouvindo. Tem o irmão Paulo também, Ricardo, que está acompanhando aqui. Se eu esqueci alguém que eu não venha mencionar, né? Sim. E também aqueles que vão olhar depois, porque tem muitas pessoas que nos acompanham pelo YouTube também, né? Tem Certo. as outras Certo. nas plataformas. Eu quero agradecer a todos. Agradecer ao senhor mais uma vez. Tem Imagina. uma lembrancinha aqui, um bloquinho, pastor, e um chaveirinho. É simbólico, mas Obrigado. para lhe honrar nessa noite. Obrigado. E convidar vocês a nos acompanhar quarta-feira que vem. Nós teremos um programa bem especial com convidados infantis, crianças virão, porque Olha aí. nós estamos no mês do Dia das Crianças. Nós vamos fazer algo bem legal. Deixar Jesus usar, né? O Espírito Santo Isso usar aí. as crianças. Usar as crianças. E o senhor encerra para nós com uma oração? Vamos por orar. favor. Então, oramos. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse programa, Pai. Eu creio que aquilo que eu não consegui explicar, o Espírito Santo vai explicar, vai abrir a mente, vai abrir os olhos, para que a pessoa seja salva, Senhor, seja curado, seja restaurado, como foi falado aqui, Senhor. Sim, Pai. Aleluia, meu Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor alcança os corações de uma maneira muito tremenda, da qual nós fazendo todo o esforço não conseguiríamos fazer. Mas como está escrito na tua palavra, que tu disseste, e eu quando for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. Aleluia. E eu sei que aqueles que precisaram ouvir essa palavra, Senhor, nesta noite, eles vão fazer algo diferente nas suas vidas. Eles vão colocar a sua fé em ação, eles vão se arrepender, eles vão pedir perdão, eles vão pedir ao querido Espírito Santo que ajude eles na caminhada. Aleluia. E que o Senhor venha realizar o sonho de cada um, que o Senhor venha curar quem precisa ser curado, salvar quem precisa ser salvo, libertar quem precisa ser liberto. E assim, Senhor, nós cremos na grande obra da redenção em nome de Jesus. Glórias. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Já pensou em navegar na internet sem interrupções e com velocidades impressionantes? Com a fibra ótica da